E aí, galera? Bom dia, meu terceirão. Olha aí, nesta quinta-feira, muito especial, hein? Que hoje nosso convidado é um convidado, top da literatura brasileira, um dos grandes renovadores, né, da ficção em língua portuguesa. E aí vem a surpresa maior. Imagine de onde ele é. É do Piauí, dali de Oeiras, olha aí. É o Orlando Geraldo, né? Orlando Geraldo Rego de Carvalho. Ele tem 3 livros maravilhosos, né? É um escritor super exigente, né? Com a linguagem. Olha aí, todo mundo respondendo aí de coração. Opa! Valeu, muito grato, Adriana, Fernanda, a galera toda, né? Muito bom. Olha, Adriana, é um orgulho muito grande, né, que nós temos desse grande escritor brasileiro piauiense, né? Tive a honra de acompanhar parte da vida dele, né? Ele é super, né, humilde, sensível, culto, né? De excelentes condições, que ele foi quase assim o presidente do Banco do Brasil, sabe? Rio de Janeiro, concurso, ele ocupou o cargo mais elevado do Banco do Brasil. Então, foi algo extraordinário. Mas teve problemas psíquicos, né? É assim, a genialidade tem essas coisas, né? Então, é com muito prazer que eu apresento para vocês, né? É um autor muito estudado no meu livro sobre literatura piauiense, não é? Que deva estar por aí na biblioteca da sua escola, da unidade escolar, né? De cada cidade, visite, dê uma olhadinha para ver se você encontra alguma obra que fale, né, sobre o autor, ou então que tenha livro dele, né, que nós vamos apresentar para vocês aqui. Orlando Geraldo Rego de Carvalho, de Oeiras, né? Então, mistura de famílias assim, que entraram no processo de colonização do Piauí, da nossa primeira capital. Olha aí, ainda tem muitos vestígios, os casarões de Oeiras, né? Igreja do Rosário, Igreja de Nossa Senhora da Vitória, olha aí, tem coisa boa. Riacho do Mocha, pé de Deus, pé do diabo. Então nós temos uma Oeiras ainda com muitos vestígios lusitanos. É com muito prazer que eu mostro para vocês aqui a literatura brasileira de expressão, olha aí, atenção, piauiense. Então, dentro do modernismo brasileiro e dentro do modernismo piauiense, e dessa geração de 45, apresento para vocês a ficção intimista. Que coisa, né? A ficção intimista de Orlando Geraldo Rego de Carvalho, mais conhecido, né? O.G. Rego de Carvalho. Então, nós vamos comentar essa ficção regionalista, porque o foco é Oeiras, Teresina, mas de aprofundamento psicológico, né? Introspectivo, intimista, né? Em que ele se esforçou muito nesse processo de renovação da linguagem ficcional. Olha aí, um amigo querido, né? Conheci muito, né? Comentar com vocês, ele casou-se com a ex-aluna minha, né? Tenho muito orgulho em dizer isso. Foi uma aluna excelente, né? Redação com ela, nota 1000, né? E aí depois professora, porque ela formou-se também em letras, né? Então foi assim algo muito maravilhoso, essa convivência desse grande escritor brasileiro
piauiense. Ele era muito simpático, né? Alto, alvo, né? Um escritor daquela linhagem mesmo dos portugueses, né? Que se instalaram naquela região. Rego, Carvalho, foi se misturando tudo, né? Casamentos consanguíneos e problemas, né, neurológicos por conta dos casamentos consanguíneos, muito normal no Brasil todo, né? Mais normal na região Nordeste, mais ainda no Piauizão, né? Os casamentos consanguíneos geravam problemas terríveis do ponto de vista neurológico, né? Então está aí, nós vamos mostrar esse grande autor piauiense. Segundo a crítica, e eu estou no meio disso também, seguramente é o maior, né, o mais importante, o mais significativo ficcionista, né, daqui do Piauí. E um dos maiores da literatura brasileira. Não perca o detalhe aí, Fernanda, Adriana, cuidado, hein? É um escritor de alto nível, né? Tá aí, O.G. Rego, a ficção regegiana, né? Tá aí. Olha aí, tá aí, ó. É bom a gente apresentar esse quadro aqui, né? Porque nós temos aí autores que já estiveram aqui conosco, o Guimarães Rosa, né? Clarice Lispector, vai indo, né? E os dois piauienses, olha aqui, olha o nosso convidado onde é que está aqui, né? Olha o outro famoso aqui, ó. O O.G. Rego e o Assis Brasil. O Assis Brasil nos deixou recentemente, né? Dezembro próximo passado, né? E essa ficção é magnífica, né? Eu gosto muito, né? Então, essa terceira geração do modernismo brasileiro, estamos incluindo dois piauienses aqui. Por hora, hein? Na ficção, porque tem mais na poesia, né? Gigantes, né? Esse período do neomodernismo, que pega exatamente, ó, de 1945 a 2022, ou seja, até os dias atuais, né? Olha aí. Então, nós temos o maior prazer, até porque eu sou professor de literatura, então encontrar aí, ajustar dois piauienses, né? Na ficção, olha a palavra, prosa, olha a palavra. Isso da primeira série a gente sabe muito bem fazer essa distinção, né? Depois que a gente avançar com a prosa, a gente vai puxar a poesia. E aí vamos encontrar mais piauienses, hein, de projeção nacional. Um Torquato Neto, olha aí, um Mário Faustino, um H. Dobal, que são autores que já nesses 23 anos de Enem, agora 24, né, eles constaram desses concursos, né? Então, é exatamente esse aí o detalhe. Então, está aí o O.G. Rego, né, numa arte, num design de bico de pena, né? Isso belíssimo, em cima de uma fotografia, o designer faz essa arte, né? Tudo isso a gente vai atrás para poder agradar o aluno, né? O objeto do nosso trabalho, né? O foco é o aluno. E fazer o aluno conhecer esse grande patrimônio da literatura brasileira de expressão piauiense. Então, nós temos dois famosos aí, né? Engraçado, o O.G. Rego de Oeiras, né? A histórica capital, né, do Rio do Mocha, olha que coisa, um riachão, né? Morrente, já morreu, minguante, né? Infelizmente. E tem o Assis Brasil, né? De Parnaíba, nossa! O Assis Brasil é autor de mais de 130 livros, né? É uma fertilidade extraordinária, né? Em todos os campos da ficção. E o que chama mais atenção no Assis Brasil, nós vamos ter a oportunidade de
de estudar o autor, apresentar o autor para vocês, né? São 4 obras que ele chamou de tetralogia piauiense, né? Onde ele escancara o Piauí, né? Então, é o Piauí visto por dentro e por fora, nessa sua famosa tetralogia, né? Então, está aí 2 piauienses no meio desses gigantes da literatura brasileira, né? Que beleza. Ele de certa forma, é da mesma geração da Clarice Lispector, nessa mesma linha do romance intimista, né? O romance introspectivo, aquele romance voltado para a questão do eu, né? Da questão do existencial, né? Os dilemas, os conflitos internos, né? Esse é o objeto da nossa aula de hoje, né? Então, vamos ver as características desse período, o contexto, né? O fim da Segunda Guerra, era Vargas, essa coisa da Guerra Fria que agora esquentou aí com a guerra da Ucrânia, o presidente russo ameaçando guerra nuclear para o mundo, é uma coisa que voltou esse clima doido, né, da gente, do planeta, essa instabilidade terrível, né? No Brasil, nós tivemos os 50 anos em 5, do governo Juscelino Kubitschek, as cidades explodiram, né? E a migração, né? Entramos no regime militar, saímos, né? Depois de 21 anos, e aí explodiram os supermercados, essa coisa toda, e a questão da responsabilidade social. Aí veio a nova República, a Constituição de 88, a 7ª da nossa vida de 200 anos da independência, né? 7 constituições. Ainda não conseguimos ajustar, né, a nossa vida republicana, né? Temos muita dificuldade com isso. Aí vieram em 89 as eleições presidenciais, né? Estamos próximos de outra. Aí veio os mirabolantes planos econômicos, explode a desigualdade social, né? E aí no avanço tivemos essa questão da corrupção, que foi uma loucura, né? O mensalão, o petrolão, e olha que delícia, né? Olha o momento aqui, o Covid, olha aí. Pronto. Esse é o nosso contexto, de 1945 até o momento atual, até 2022, né? Já estamos aí com mais de 2 anos e meio, e mais ainda alguma coisa, né? Dessa situação da pandemia, né? Estamos saindo, que bom. Saímos, né, praticamente, né? Pois esse é o contexto em que os autores piauienses estão nesse contexto, né? Então, em tempos diferentes, mas muito próximos, tanto a ficção quanto a poesia e o teatro. Não esquecer o teatro, porque o teatro, enquanto texto, é literatura, né? Nós temos bons teatrólogos, hein? Nós temos Chico Pereira, de Campo Maior, o maior teatrólogo piauiense, né? Benjamin Santos, né? Assi Campelo, olha aí, né? E alguns outros nomes, Gomes Campos. Nós temos o teatro fértil, bom. O que falta é montagem de peças e público. Está aí, né? Nós temos grandes dificuldades com o teatro. Depois vamos trazer uma aula só sobre o teatro, que é para a gente ter uma ideia, né, da evolução do teatro dentro do modernismo, né?
não só do modernismo brasileiro, como do modernismo piauiense também, né? Nós temos bons prédios, bons locais de teatro, mas temos dificuldade com essa cultura de ir ao teatro, né? Assistir às peças, né? Isso é um problema muito sério, né? Uma peça para entrar em cartaz precisa ficar pelo menos 10 anos em cartaz, né? Isso é uma dificuldade imensa, né? Os teatros da Europa são teatros que nunca pararam, peças que ficam dezenas de anos, né, em cartaz, né? Você imagina na terra do maior dramaturgo que se conhece, Shakespeare, né? Você tem desde a época dele até agora, né? Nunca deixou de estar em cartaz, né? São séculos, né? Então nós temos isso muito complicado na nossa vida. Nós temos performance de teatro, né? A galera tá aí, terceirão, cuidado com esse contexto. Vamos dominar o contexto, esses acontecimentos mais, né, importantes, provocadores, modificadores da vida, né? E então esses autores já estão sendo publicados, livros de poemas sobre a questão da Covid, imagine, né? Já obras de ficção também, contos com esse tema, né? Está aqui. Uma coisa que a gente chama atenção é quando você está lendo muitos ficcionistas, como é o caso do Roger Rego, esse limite entre a prosa e a poesia, em determinados momentos isso se mistura, se confunde. É assim com Guimarães Rosa, é assim com Clarice Lispector, e é assim com o piauiense Roger Rego de Carvalho, né? Há momentos que eles quebram esses limites da linguagem da prosa, da linguagem da poesia, mistura. Significa dizer, pesquisa, reinvenção, renovação do código linguístico. E aí entra o Roger Rego de Carvalho, como um dos grandes renovadores, né, da linguagem da ficção, né, tanto no romance quanto no conto, né, na crônica, na novela, né, nos gêneros textuais narrativos, onde eles vão misturando tradição e modernidade. Isso é um detalhe muito bom. E também ocorre essa correspondência da prosa regional com a urbana e vice-versa. Então, nós temos mais amplo, bem universal, né? Então, Roger Rego, por exemplo, é um regional de Oeiras Teresina, mas de âmbito de temas universais, né? Esse é um detalhe muito interessante. E da crise, né, existencial do humano, né? A crise do ser consigo mesmo. Aí entra a questão do intimismo, da introspecção, né? Esse foco da condição humana, né? Tanto no romance, crônica, conto. A crônica e o conto, por exemplo, assumiram valores assim curiosos, né, relevantes, né? A crítica passou, de repente, a valorizar muito bem, né, a crônica e o conto. Até porque tem uma coisa curiosa na crônica e no conto. A crônica, aquela longa também, o conto que era longo, na época do Machado de Assis, vira o século, entra no modernismo, e esses dois gêneros textuais passam a ser bem rápidos, né? Hoje nós temos o conto muito pequeno, é o chamado microconto, ou ainda nanoconto. Olha que coisa, né? A crônica já era pequena mesmo. Então, hoje uma crônica não passa de uma lauda, ou seja, de suas 25 linhas, mais ou menos.
O conto hoje tem uma linha, né? É uma coisa magnífica, como isso, como a arte todo o tempo está num processo de mudança, de renovação, né? De reinvenção. Né? Aí, é perfeito. Né? Então, é nesse conjunto de fatores aí, de características, né? Que os autores do Piauí vão se ajustando e vão se revelando e se mostrando para o aluno. Né? O que resta ao aluno? Acompanhar as aulas, se possível, ler sobre o autor. E convido vocês para visitarem a biblioteca da escola e verificar se tem autores piauienses. Né? É preciso a gente conhecer o patrimônio. Nós é que temos que cuidar desse patrimônio. Né? Se nós não cuidarmos, quem vai cuidar? Essa é a pergunta. O autor falece o homem, a pessoa, mas fica a obra. Então, a obra é exatamente o foco do nosso interesse. É a literatura responsável para a gente conhecer vários outros campos de conhecimento do que somos. Né? Eu acho que conhecer sua terra é ser mais original. Né? Aí é que está o melhor. Né? É exatamente isso aí. Olha, terceirão, e apresentar o Jorge Rego, Assis Brasil, e depois na poesia, Mário Faustino, genial, né? Torquato Neto, são grandes momentos. Sagadobal e os contemporâneos, né? Os jovens que estão produzindo por aí, né? E estão se sobressaindo. Né? Nós vamos mostrar tudo isso para vocês até a gente encerrar o período. Né? E chegando o Enem, pouco mais de um mês, estamos na cara da prova. Né? E vamos realizar uma boa prova. Né? E então, olha aí, chegou aqui o OG, né? Olha o OG Rego aqui. Ótimo. 1930, né? 2013. Então, você tem aí um bom, viveu bem, né? E aí tem esse perfil dele aí, mostrando exatamente quem é o escritor. Né? Um pouco da psicologia dele, do físico. Foi homenageado do 3º Salão do Livro do Piauí. Olha aí, né? Um dos grandes escritores, Orlando Geraldo. Né? Isso, na obra dele, ele chama atenção para a junção de duas famílias aí, Rego Carvalho. Né? É a maior expressão, né, da ficção, né, da literatura piauiense. Ele é muito, né, muito lido pela crítica, aclamado, né, pela crítica. Né? Grande autor. Né? E um dos maiores da literatura brasileira. É um elogio que desperta o aluno, né? Para ele poder verificar o autor. Talvez num processo de abertura, né, Fernando? Eles, nessa exigência estética, eles voltaram-se um pouco, né, para um neoparnasianismo, digamos assim. Né? Estou entendendo sua colocação, Fernanda. Os autores de 45, eles retomaram aquele esteticismo, né? Aquela exigência, né? Que era do parnasianismo, só que agora com uma nova visão, né? Uma nova possibilidade de explorar esse esteticismo, né? Por conta disso. Né? Porque teve um período dos primeiros momentos do modernismo
foram assim meio atrapalhados, né? Só foi para chamar atenção. Então teve muitos absurdos. E aí depois consolida tudo, aquilo que não era muito do agrado foi saindo. E os autores de 45 foram botando mais o pé no chão, né? Usando mais o bom senso, digamos assim. Porque o modernismo, nos primeiros momentos, os modernistas foram muito irreverentes. E aí estragou um pouco, né? E aí, resultado, os autores piauienses estão nessa aí. No Rio Torquato Neto, num período bem interessante de tropicalismo, né? É isso. Olha aqui o Agerrego, nossa, convivemos muito, né? Ia conversar muito com ele, na casa dele, né? Muita conversa. Me dedicava livros, né? Autografava e distribuía muito livro para os estudantes. Interessante isso aí, né? Muitos, né? Eu acho que centenas de livros. Né? Teve uma geração dos estudantes de 1980, 90, em que a gente distribuía livros, né? Para poder os autores da nossa terra ter mais projeção junto ao aluno, né? A intenção maior era essa aí. Né? Então, quem na década de 1980 e 90, e na década de 2000 também, né? Ele publicava e tinha o maior prazer de fazer uma distribuição gratuita, né? dos livros, né? Uma vez eu perguntei para ele, mas por que você escreveu tão pouco, só 3 livros? Né? A resposta é de gente inteligente. Né? Então, a cada edição dos livros dele, ele ia burilando, exigente. Né? Olha aí, vai batendo com a sua colocação aí, Fernanda. Os escritores desse período são escritores exigentes, com a questão estética. É uma forma de inteligentemente atingir o leitor. O leitor se sentir, digamos, tocado na curiosidade. Né? Então, o Agerrego era terrível, né? Um perfeccionista. É aquela mentalidade estética. Né? Então, a cada livro dele, a cada edição, você notava um detalhe que ele ia modificando, né? Eu tenho todas as edições das obras dele. E então, Ulisses entre o Amor e a Morte, por exemplo. Nossa! Um dos livros mais lidos da literatura piauiense. O livro mais exigente dele, Rio Subterrâneo. E uma obra que eu editei, né? Eu comprei a edição da obra dele, né? E publiquei. Somos Todos Inocentes. Uma obra incrível. Um tema super atualizado, que é a questão do aborto, né? Visto do ângulo regional, visto do contexto econômico, político, social, né? Ele é um escritor que vale a pena, né? O aluno, né, da terceira série, né? Se começasse do 9º ano, ainda era melhor. Porque Ulisses entre o Amor e a Morte é uma novela que você pode começar a ler do 8º ano do fundamental. 9º, aí vem o nível médio. São autores magníficos da literatura piauiense, né? Que não podem ficar esquecidos, hein? Então, eu estimulo e estimo que vocês que estão assistindo a aula, né? E que não assistiu, mas se você falar para os outros, distribua nos grupos, né? A aula sobre o escritor piauiense mais famoso. O famoso aí no sentido da importância, da significação da obra dele, né? Orlando Geraldo, né? Rego de Carvalho.
Olha, galera, é com muito prazer, né? Ele é muito estudado dentro do meu livro, né? Literatura piauiense, né? Que a gente tem essa responsabilidade, né, de comentar e que os órgãos de governo, se possível, distribuir o livro para vocês, lógico, né? Chamar a atenção de vocês, né? Ele é de Oeiras, né? Desde criança, né, é o gosto de ler e escrever. Isso parece óbvio, né? Mas desde criança que ele, em Oeiras, né, nós temos detalhes biográficos dele, né, que é uma coisa importante para um professor, é conhecer detalhes biográficos do autor. Então, essa estrutura doméstica, do pai ler, da mãe ler, isso é bom, contamina, estimula a criança à leitura, né? Ele formou-se em Direito, né, e foi professor de literatura, imagine, né, do Liceu Piauiense, e foi um alto funcionário do Banco do Brasil. Tinha tudo para dar certo, e deu certo, lógico, né? Mente disciplinada. Conheci bastante, super disciplinado, cuidadoso, né? É como se ele estivesse com a lima, né? Não tem aquela coisa de limar a unha, né? Sei lá, aquele instrumentozinho ali, a serrinha da unha, pois era o caso dele, parecia assim a caneta dele, dentro da obra dele, lapidando, serrando ali, buscando as coisas mais delicadas. Claro que ele colaborou em revistas, né, jornais, né, a partir de Oeiras, logo. Então, esse percurso, esse binômio, Oeiras, Teresina e vice-versa, né, é o lado regional. Mas a questão do conflito existencial, isso é universal. O estalo dele, né, para despertar para a literatura, imagine qual foi a obra. O Guarani, do Alencar. Guarani é uma obra soberba, né, de linguagem poética, né? Então, isso aí foi a pancada, né? Os psicanalistas chamam insight, né? O estalo, a epifania, olha aí. E aí ele focou, mandou ferro. Ele era da família muito normal, a tradição portuguesa no Brasil, né, ligada à música, né? A mãe dele era musicista, e é bom lembrar que o Oeiras tem aquela orquestra, né, famosa das senhoras, né, os bandolins. Então ele tinha muita sensibilidade para a música, não deu outra. Lendo a obra dele, você vê aquela fina musicalidade, de combinação de sons, né? Mas teve problemas sérios, né, do ponto de vista neurológico, né? Crises psíquicas, né? Cuidado com essa palavra. Não pronuncie psíquico, cuidado, né? Psíquico, também não. Cuidado, né? É psíquico, olha aí. Psíquicas, né? Não, olha, tem certas palavras em língua portuguesa que não é fácil a pronúncia, hein? Complica. Então, o aluno, né, aqui do canal Educação, o aluno do nível médio, tem que tomar cuidado com essas pronúncias, né? Olha as aulas dos outros colegas também, o professor Fernando Santos, né? A questão da fonética, da fonologia. Boa pronúncia, boa acentuação. Ainda tem aluno que pronuncia. Rapaz, ontem eu estava intoxicado. Que é isso? Não dá, você está intoxicado mesmo, você está com problema sério, hein? Um ouvido deselegante, pronúncias horrorosas. Isso aí é intoxicação. Cuidado. Não precisa cometer essas loucuras, né? Isso qual é o problema? Leitura. Não é não, Fernanda? É exatamente isso aí.
Você imaginar, você começa a namorar e a pessoa, pois é, eu acho que eu me intoxiquei ontem e tal. Aí você já começa a ter problema. Vai haver rejeição. Por mais que você goste, e as mulheres ultimamente, essas últimas gerações são terríveis, né? As mulheres não querem mais namorar um rapaz meio bronco, né? Inculto. Né? Então, o bom relacionamento começa exatamente pela linguagem. Né? Não o bicho pega. Vai perder a namorada. Eu estou aí na fila, hein? Quem sabe, né? Boa pronúncia, rapaz bem arrumadinho, né? Boas leituras, olha aí. Vamos lá, galera, que beleza, que bom, não é? Bom, aqui vem detalhes da linguagem, né, e das obras do Jorge Rego. Né? É com muito prazer que eu mostro esses detalhes, né, de características e temas, né, de um grande escritor. Né? É uma linguagem super exigente, né, exata, né, clássica, culta. Heranças bem fortes de Oeiras, né? E Oeiras de heranças muito fortes com Portugal, né? Mas aberto às renovações, né, estilísticas, os lusitanismos de Oeiras. Né? Aê! Ainda tem lá? Claro que tem. Né? Passa gerações, passa séculos. Né? Ele é profundo na análise psicológica. Olha o detalhe. Né? Olha aí. É uma ficção introspectiva, comovente, né? Misteriosa. Opa! Aí. Uma ficção. Cuidado com essa pronúncia. Você vai namorar, o rapaz diz, ficção é uma coisa boa. Ficção não. Ficção você vai pronunciar para lá, comigo não. Né? Olha, eu despachei um bocado de namorada. Né? E não liam, não estudavam. Aí é atraso, é retardo na sua vida. Né? Não dá. Né? Então, para você melhorar a qualidade de vida, é preciso que você tenha boas leituras, lógico. Né? Isso é um detalhe fundamental. Boas leituras. Olha aí a nossa intérprete de Libras. Boas leituras. Olha aí. Tá vendo? Olha o melhor exemplo aí para você. Olha aí, Fernanda. E dá nisso aí. Né? Olha aí, Felipe, o problema é sério. Né? Se você não tiver cuidado, né? Começa o namoro, aí você começa a perceber que você não vai dar aula toda hora para aquela criatura. Então, não tem condição. Bota fora, vai, olha, me desculpe e tal, etc. Tchau. Né? Tchau, que eu vou lá na biblioteca buscar uns livros para ler no final de semana. Né? Então, toda grande literatura, e mais no Jorge Rego de Carvalho, é que tem muita coisa de autobiográfico, da família que vai para dentro da obra, dele mesmo que vai para dentro da obra, hein? Dentro de um contexto regional e amplia para o universal. Oeiras e o próprio autor, os dramas humanos, né? A loucura, um dos grandes temas da obra dele. Um dos grandes temas. Às vezes eu perguntei, mas por que esse tema da loucura na sua obra? Né? A resposta de alta sensibilidade. Esse Romero, olha, eu vi muito disso em Oeiras. Cada casarão tinha o quarto do doido. Isso me dava uma grande sensação de dor. Né? Valeu? Um escritor exigente, né? Um escritor primoroso no trato com a linguagem. Cuidado, esse é o detalhe. Né? Ele é um burilador, né? Um revisor implacável de si mesmo. Destaquei aqui para vocês. Né?
muito cuidadoso, incansável. É um estilo renovador, hein? Não é à toa que é um dos maiores escritores da língua portuguesa. Nós temos esse patrimônio e você não conhece? Paciência. Está na hora de você colocar isso aí nas conversas intelectuais, né? A dois, né, Adriana? Aí entra essa conversa aí. Imagine, você vai agradar muito e vai estimular muito. A frase dele, ele é muito cuidadoso com isso. Tem aquele ritmo poético, quando ele mistura a prosa, é a chamada prosa poética, né? Porque tem muito de musicalidade, a dicção, né? É muito legal. Pontinhas de ironias, hein? Muito inteligente. Né? E aí? E então? Né? Aí apresentei essas características do estilo dele, né? Conteúdo. Né? Ler o Auger é uma leitura muito curiosa, exigente, né? Intelectual. Né? Imagine o tanto que a gente agrada nas conversas intelectuais, né? O rapaz, a moça e tudo, né? Isso é IDH, né? É qualidade boa do ser humano. Nós precisamos disso, né? Evoluir em qualidade de ser humano. Né? E a literatura é o caminho mais largo, né? Para a gente chegar a isso aí. Né? É muito interessante. Então, este slide, se você perdeu a aula, bota no grupo de vocês essa aula aí e vai compartilhando, né, esse conhecimento desse grande autor piauiense de Oeiras, né, as origens, né, e com temas universais. Né. Valeu, galera? Pois não perca esse detalhe, divulgue o autor. E se tem conhecimento que um colega não assistiu à aula, né? Puxa, estimule, divulgue, nós é que temos que cuidar. Bom, ele tem 3 obras e alguns contos, né? Muito interessante. Né? A última conversa que eu tive com a viúva, a esposa dele, né, Divaneide, é que ela vai reeditar toda a obra dele, né? Até o próximo ano, todas as obras terão reedições. Né? As obras dele trazem esses estilhaços da memória dele, né? Da questão é uma profunda reflexão de sofrimento psicológico. Né? Até porque ele foi vítima dele mesmo, dessas crises psíquicas. Olha a palavra, hein? Então, você tem esses personagens que vão se cruzando dentro da obra, hein? É o chamada auto-intertextualidade. Não sei como nossa colega de Libras vai passar isso para vocês. O autor vai retomando personagens de um livro, incluindo dentro do outro. Há uma repetição. Está aqui, auto-intertextualidade, isso é constante na obra dele. Porque o clima das obras traz esse algo de sombrio, algo de misterioso, né, que paira, né, no comportamento dos personagens. Valeu? Pistas seguras para a leitura dele. São pistas muito seguras. Né? Então, você tem 2 slides fundamentais aí. Você tem aqui o 8º slide, o 9º, onde você tem um comentário seguro. Se tiver a oportunidade de ler a obra dele, repito, visite a biblioteca da sua unidade escolar. Né? E olha lá tudo. Se tiver hoje regular, pega de empréstimo para fazer uma boa leitura neste final de semana. Né?
E aí, de posse desses comentários, fica bem mais interessante para você absorver melhor a obra. Boa leitura, hein? Vamos lá. Aqui são poucas obras, como eu falei para vocês, né? A resposta dele, quando eu perguntei por que ele... Mas só 3 livros, praticamente, alguns contos. Ele disse, não, para que eu vou arriscar escrever muito? Não tem necessidade. É o pouco aqui, entre aspas, o pouco, mas de alta qualidade. Perfeito. Em 53 ele publicou Ulisses, entre o amor e a morte. Primeiro detalhe, é você ir atrás desse personagem na literatura mundial. Quem foi Ulisses? E aí você vê a trajetória do personagem entre o amor e a morte. A começar de Oeiras, né? O menino. De certa forma, é um detalhe autobiográfico, o próprio autor no personagem. Né? E aí vem um romance estupendo, né, dele, né? Rio Subterrâneo. Os subterrâneos, os mistérios do inconsciente. Né? É uma obra impressionante. Né? Olha, Felipe, não há uma ordem, né? Não há. Você pode ler, o bom leitor, ele supera essa questão da cronologia, viu, Felipe? Eu gosto demais dos 3, mas eu tenho uma predileçãozinha aqui pelo Somos Todos Inocentes, né? Por conta de eu comprei os direitos autorais do livro e publiquei o livro, né? Trata de um tema que é muito caro para nós do ponto de vista espiritual. Ele fere o 6º mandamento. Né? 6º mandamento, qual é? Não matarás, nem a si, nem ao outro, lógico, né? Isso, olha aí, né? Ah, você assistiu, Fernanda? Que bom! É maravilhoso, cheio de ironias, muito surrealismo, né, Fernanda? E então, aqui ele toca na questão do aborto. Nem pensar. Do ponto de vista jurídico, no Brasil tem 3 momentos que pode acontecer. Né? Mas, do ponto de vista espiritual, não, nem pensar. Países que tinham o aborto oficializado voltaram, porque feriram o 6º mandamento. Então, por favor, nem pensar. Se algum candidato aí é a favor, por favor, preste atenção no que está fazendo. Né? Você vai ferir, né? Você vai desobedecer uma ordem divina. O 6º mandamento. Não matarás. Cuidado, hein? E aí tem esse conto lindíssimo, que é a Amarga Solidão. Oh, texto maravilhoso. Por isso que ele disse, eu escrevi pouco, e aí a crítica e o leitor é que diz. Né? Maravilha, né? 10 episódios, vai lá, Fernanda, vai devagar, hein? Eu tinha indicado para vocês na aula do Érico Veríssimo, me lembro perfeitamente, viu? E eu trouxe um fragmento que parece assim, mais assim um poema, é prosa poética do Ulisses entre o amor e a morte. Quando o menino descreve a morte do pai, olha o que ele diz. Quente era a manhã em julho, quando meu pai se deitou, as pálpebras baixando, e puro e distante e feliz, encarou o céu e o tempo. Gente, é um eufemismo lindíssimo do falecimento do pai, da passagem do pai. Né? Belíssimo. Né? A questão da adolescência é um livro muito bonito, que trata, né, de uma forma tão bela os dilemas da adolescência. A adolescência é um negócio complicado, hein? Quente era a manhã em julho, quando meu pai se deitou, as pálpebras baixando, e puro e distante e feliz, encarou o céu e o tempo.
Lindo, maravilhoso. Valeu, gente, vamos que vamos. E aqui um momento do romance, Rio Subterrâneo, uma obra intensa, né? De tensão interiorizada, voltada. Não tem aquela frase famosa da Clarice que eu mostrei para vocês? Uns cosem para fora, outros cosem para dentro. Ele é dessa linha, dos que cosem para dentro, né? E por isso que as pessoas, nesse campo da interioridade, têm dificuldade de comunicação. São mais introspectivas, né? Olha aí. Né? Lucínio, o grande personagem, né? Lucínio voltou à rede, agoniado com o silêncio. Olha que coisa. Já não chovia. Emudecera o parnaibano, o vento. E tem aquela ideia de que aquele vento vem de Parnaíba, do litoral, né? O parnaibano, né? Lá para as 10 horas, mais ou menos. As árvores frondosas e inertes fundiam-se com as nuvens, rãs sem coacho, goteiras sem pingo, noite morta. Você vê como o clima é muito pesado, né? Sombrio, misterioso, né? Até o rio calava o seu lamento. E o cachorro, encolhido à parede da cozinha, não tirava os olhos do vulto no canto do alpendre. Orelhas para cima, respiração forte, como que intimidado por aquela presença estranha e sombria. Olha, convido vocês para ler o romance. Romance pequeno, maravilhoso, extraordinário. Muito legal, muito bom. Tem mais. E aí eu trouxe um fragmento de Somos Todos Inocentes. Você vê, peguei fragmento do Ulisses, fragmento do Rio Subterrâneo, fragmento de Somos Todos Inocentes. Tá aí. Muito bonito. A jovem aqueceu com pouca simpatia e se afastou. Uma ideia começava a persegui-la com insistência. Lá vem a ideia. O encontro que surpreenderá há pouco. A descoberta de que Raul, esse aqui é o cretino, né? Posses financeiras, intelectual, boas escolas, mas pegou a Pedrina e creu, mas o nome dela é Pedrina, esse aqui é o quê? Não deu outro. Depois caiu fora. Ainda propôs o aborto. E ela disse não. Não aceitou. Procedia como um canalha. Olha aí. Ofendera de tal modo que a levou a pensar em morrer. Quando na volta passou em frente do sobrado, olha aí. O sobrado, Raul, ó. Condições financeiras, ó. Sem querer, olhou para o quarto que Celina enlouquecera. Olha o tema aí. Pressentia que a espiavam. Curioso, ninguém. Abaixou a vista, ergueu-a. De relance, Dona Nini ocultou-se atrás da janela. Hipocrisia é o que não falta. Ele é esperto, é um grande escritor, repito. Hein? Tem mais para a gente fechar nosso encontro hoje, né? O nosso encontro aí com Ogerrego de Carvalho. Reputo e repito, um dos maiores escritores em língua portuguesa. É um patrimônio imenso que os estudantes piauienses, os leitores, precisam conhecer. Valeu, galera! A loucura é um grande tema, né? Dos 3 livros. Envolve muitas personagens que se repetem. E as causas? Bom, ficam históricas, biológicas, né? Então, o imaginário ficcional vai profundo nisso aí. Né? É um grande momento da literatura. Né?
E isso gera nos personagens algo assim irreversível, terrível. Né? Olha, galera, né? Assinale a alternativa que melhor exprime e explica, né, esse tema, esse sofrimento, solidão, morte. Né? Então, a letra C entrega logo, não tem para onde. Né? Daí, galera. Olha, terceirão, muito prazer, a aula de hoje. Né? Então, divulguem a aula. Os colegas de vocês que não assistiram por um ou outro problema, então joga no WhatsApp aí e divulga para a galera. Olha, terceirão, até o nosso próximo encontro. Valeu, hein? Tchau, tchau.